penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. E a gente brinca da nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijo. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. E a gente brinca da nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Na 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 na, 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 na 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 Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. Pois você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem me der
tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Beija sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que sou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vívido no vento, cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência é juventude. Tá em casa, guardado por Deus, contando mil metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentada com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar,
justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que eu seja todo dia como um girassol, que eu seja todo dia como um girassol, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Obrigada, Clarinha. Sua música foi poesia em nossos corações. Eu gostaria de registrar a presença dos Centros Espíritos de Quiriçá, a União Fraterna, Varzedo, a Sociedade Espírita Adriano Grins de Sá e Adolfo Bezerra de Menezes, e Laje, o Centro Espírita Chico Xavier. E dando continuidade ao nosso 29º encontro com a cultura espírita, eu convido vocês agora, emanados nessa energia que nós tivemos aqui, das músicas cantadas por Clarinha, a nos conectarmos com o Pai e abrir os nossos corações para a oração que será proferida pelo senhor Edson. Obrigado, Júlia. Boa noite a todos e a todas. Vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecê-lo por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos nesta casa de oração, realizando esse trabalho tão importante para o movimento espírita e, mais importante ainda, para cada um de nós. Na medida em que temos consciência de que estamos sendo preparados para cumprirmos os propósitos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós. Amado Mestre Jesus, iniciamos a segunda noite do 29º Encontro com a Cultura Espírita, este evento de grande significação para o movimento espírita de Santo Antônio de Jesus e demais cidades circunvizinhas, onde temos aqui nos reunidos, buscando o conhecimento, buscando a nossa iluminação, para que daqui desse encontro nossa motivação se fortaleça, Senhor, cada vez mais, nossa fé seja cada vez mais firme e assim cada um encarar suas tarefas, suas responsabilidades com muita amorosidade, com muita consciência, dando a nossa contribuição para que o nosso planeta consiga se elevar na categoria dos mundos e adquirir o status de um mundo de regeneração. Isso depende muito mais do esforço de cada um de nós. A vossa parte, Senhor, a parte da espiritualidade superior está feita, cabendo a nós cristãos, principalmente nós espíritas, darmos continuidade, levarmos essa luz, colocarmos a candeia sobre o alqueire, para que dessa forma todos os irmãos e irmãs
que convivem conosco, que nos observam, que nos acompanham, sintam-se encorajados para conhecerem o Consolador e também para se envolverem com suas tarefas, com suas atividades, levando essa luz ao maior número possível de pessoas, para que dessa forma o teu Evangelho seja conhecido em todos os cantos do mundo e dessa forma o mundo em regeneração seja consolidado. Abençoa, ilumina a nossa querida irmã Suzy, que mais uma vez, com muita amorosidade, com muito carinho, aqui está conosco, nos ajudando como sempre foi do seu feitio, fortalecendo as demais casas nesse desiderato, que é a conquista da paz no interior de cada um de nós e no mundo em que vivemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E continuando com esse convite, né, do 29º Encontro com a Cultura Espírita, que é o autoconhecimento, teremos hoje o tema Amor e Evolução, que será discorrido pela palestrante e trabalhadora espírita do Centro José Jesus de Nazaré, em Feira de Santana, a nossa irmã Suzy Barboni. Boa noite a todos, a todas, queridos irmãos e irmãs, uma alegria estarmos aqui na noite de hoje, depois desse tempo todo, não é, de afastamento que nós ficamos, e agora esse reencontro, esse momento fraterno, essa casa que nos acolhe, reencontrar aqui nossos queridos irmãos, encontrar minha querida amor com tanto carinho. Então, nosso tema de hoje, dando prosseguimento, né? Ontem vocês tiveram Lindomar, não é? Olha o nome do homem, né? Lindomar, o nome já diz tudo, é espírito iluminado, não é? Puxa vida, e hoje tenho que aí buscar inspiração forte mesmo do alto para alcançar esse Lindomar, né? E depois vocês terão Robson, não é? Robson Ferrer, maravilhoso, não percam. Robson tem também um conhecimento vastíssimo, assim como Lindomar. Então, vamos aqui juntos, a partir dessa inspiração maravilhosa, uma voz tão bela dessa jovem, né, Clarinha, não é? Clarinha, maravilhosa, cantora, espetáculo de repertório, eu amo todas as músicas. Então, é um momento, assim, de reencontro nosso, né, gente? Reencontro da família espírita. E o nosso tema, amor e evolução, e nós vamos falar do amor e da evolução em família, que é o locus, que é o local, que é o ponto realmente máximo de nossa evolução, porque ninguém evolui sozinho, ninguém evolui no alto de uma montanha, fazendo meditação, isolado. A gente evolui aqui, ó, no cotidiano, certo? É com família, é com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filho, com enteado, e divorcia, e casa de novo e não dá certo. É assim que a gente evolui. É esse o nosso contexto. Então, muitas vezes a gente procura, né, ficar isolado, não quero mais saber, estou me dando melhor com os animais do que com as pessoas. Isso não é uma boa posição. Amar ao próximo vem em primeiro lugar. Todo amor, carinho, respeito pelos nossos irmãos animais. Mas precisamos primeiro da reconciliação e da pacificação com os familiares. Então, nós que somos família espírita, estabelecermos em primeiro lugar a questão do diálogo, isso é fundamental, e esse diálogo tem que estar atravessado pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que é a nossa fonte maior de inspiração. Então, não adianta casa bonita, não adianta filho estudando na Europa, não adianta festa de Natal para 400 pessoas, não adianta isso se não tivermos amorosidade, ou pelo menos esse impulso amoroso com base no Evangelho. Eu vejo até algumas famílias cristãs e algumas famílias espíritas, porque a gente quer fazer até uma oração, quer fazer até um momento, mas fica assim tão difícil, porque a família está com tanto conflito, e agora esses tempos que nós estamos vivendo, bem complicados, né? Grupos de família na internet, WhatsApp, as pessoas brigando, aquela confusão. A gente até orar fica parecendo que é uma coisa falsa. Tem que trazer a oração. Tem que trazer Jesus. Jesus veio para os doentes. Esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de Jesus, do verdadeiro evangelho. Do evangelho que ele nos deixou, os 4 evangelhos, o entendimento a partir do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem que trazer, meus irmãos. Vamos parar com essa história de, vamos deixar Jesus de lado, porque o momento está com muito conflito. O momento de conflito é para a gente trazer Jesus mesmo. E clamar a Ele por misericórdia, e pedir mesmo, e insistir, e sair daquele velho adágio, viu? Que aquele adágio é meio perigoso. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Saiam dessa, continuem orando e façam as pazes com a assombração. Porque a assombração geralmente é o quê? Espírito da família desencarnado que está rondando a família, procurando uma ajuda. Então é para orar e não parar mesmo. Não sintam-se envergonhados, inibidos, se dentro da própria família começar, porque você está muito carola. Porque você agora parece estar até fanático, só quer saber de evangelho, de oração. Insistam, não desistam, pelo amor de Deus. O momento pede oração. O momento pede essa reconciliação nossa, conosco mesmo, com o nosso Pai Celestial, para a gente ter forças para vencer esse momento. Então, a nossa fala aqui hoje vai ser sobre esse amor em família, que precisa definitivamente se estabelecer, pararmos com essas brigas em família, abrirmos o diálogo e chegarmos ao possível, porque sabemos que somos espíritos imperfeitos, sabemos que estamos aí numa escala espírita, numa situação bem complicada, né, na base ainda da escala espírita. Então, não temos o amor de um Francisco de Assis, não temos o amor de uma Clara de Assis, mas podemos ter um amor de Maria, de João, de José, de Pedro, de Chico, de nós aqui, pessoas comuns, espelhados, inspirados em Jesus, inspirados nesses grandes trabalhadores. Então, a minha mensagem para vocês na noite de hoje, já antecipando, né, como falou aqui lindamente, né, a música que Clarinha cantou, né, estamos como nossos pais, né, caminhando, tentando acertar, tentando criar os filhos, tentando nós próprios, né, vencermos as nossas dificuldades, e é assim mesmo. Então, vamos falar aqui de nós próprios, vamos falar do nosso cotidiano, das nossas famílias e das nossas dificuldades. E aí a gente começa com essa frase de Santo Agostinho, deixa eu ver se eu me entendo aqui com como é que passa no lado, né? Pronto. Então, tem a frase aqui de Santo Agostinho: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Exatamente. De todas as provas. Eu pensei que a pior prova era sofrer um acidente. Eu pensei que a pior prova era ficar pobre. Tem realmente provas que são bastante complicadas. O Evangelho segundo o Espiritismo, as obras espíritas falam sobre isso, né? Perdas de entes queridos, reveses da fortuna, grandes calamidades, doenças, principalmente as doenças de longo curso. Realmente são provas muito duras. Mas as piores, olha aqui, as mais duras são as que afetam o coração. Um divórcio, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Um conflito entre pai e filho. Mãe e filha que não se falam há anos. Briga de família por herança. Isso é que é muito difícil. Aí é onde está realmente o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade. Então, nós vamos pegar inicialmente aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, para enfatizarmos essa questão da família. Como é que nós chegamos nesse momento que nós estamos vivendo? Então,
a providência divina, a lei de Deus, estabeleceu o esquecimento do passado. E lá na dissertação de Kardec, ele vai trazer que esse esquecimento é necessário para que haja pelo menos um passo de reconciliação para se chegar ao perdão. Porque vocês já pensaram se um pai olhasse para um filho e reconhecesse nele o seu próprio assassino? Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Vocês já pensaram se a mãe olhasse para a sua filha e visse ali a sua agressora? Ou se um filho olhasse para o pai e a filha para sua mãe, vendo os seus agressores? Então, a doutrina espírita, baseada no ensino dos espíritos, nos traz o esquecimento do passado como um primeiro passo para o perdão. Então, é como, entre aspas, zerou tudo. Vamos começar tudo para ver se é possível. Infelizmente, nem todos, digamos, permitem que seus corações se abram. Nem todos, né? Então, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que nisso há uma grande vantagem. Então, olha aqui, ó, uma borrachinha ali passando no cérebro, como se fosse assim, vamos tentar recomeçar. Vamos, mais uma vez, o processo reencarnatório maravilhoso para nos ajudar. Nós vamos também usar um trecho desse livro, Missionários da Luz, Chico Xavier e André Luiz, para entendermos esta reconciliação, essa amorosidade em família. Enquanto isso, vamos ver aqui essa pequena oração que está lá no livro, né? Senhor, em tudo quanto eu te peça, conquanto agradeça, a infinita bondade com que me atendes. Não consideres o que eu te rogue, mas aquilo do que eu mais necessite. E quando me concederes aquilo de que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem prejudicar a ninguém. Então, que essa prece nos oriente e nos traga possibilidades desta vivência, desta amorosidade, dessa ternura e perdão em família. Então, na prece que o nosso querido irmão Edson fez, muito inspirado, ele falou muito claramente, a Terra é um mundo de expiação e provas, isso aqui é uma grande escola. Muitos espíritos chegam a dizer, é um hospital-escola, porque aqui são acolhidas almas enfermas, almas doentes, almas que têm um passado delituoso de muitas e muitas quedas. Já caímos de círios, já caímos de capela, agora estamos aqui na Terra. Nosso irmão Edson também nos lembrou que a Terra está iniciando agora o seu grande processo de regeneração. Segundo Emmanuel, em 2058, amanhã, gente, amanhã, daqui a 36 anos, né, pertinho, nós estaremos já sentindo a força da regeneração aqui no nosso planeta. Ou seja, nós já vamos sentir que o mal vai diminuir e que o bem vai avançar. Ainda não como deveria, porque eles serão equivalentes. Mas, segundo também as previsões, até 2999, antes de entrarmos no ano 3000, a Terra estará finalmente se credenciando para adentrar, iniciar a caminhada como mundo feliz. Então, nós ainda temos uma longa caminhada. Porém, nesta caminhada, nessa trajetória, nós passaremos por expurgos planetários. E nós já começamos a passar por esse expurgo. Então, o mundo de regeneração é um mundo onde bem e mal estarão mais ou menos equilibrados, mas estaremos passando por diversas provas, calamidades coletivas e expurgos. Então, essa Terra, esse planeta escola, vai sair, digamos, da alfabetização, como se chamava antigamente, né? Jardim de infância, e estaremos nos credenciando a um nível melhor e maior. Não só de entendimento, razão, racionalidade, a ciência, a astronáutica, a tecnologia, isso também, mas fundamentalmente porque é uma escola de sentimentos, é uma escola de emoções, é uma escola onde nós precisamos exercitar as nossas emoções. Mesmo aquelas que nós consideramos emoções, digamos, tóxicas, como, por exemplo, o medo, a raiva, são emoções protetoras, são emoções que vêm conosco na evolução e que precisam ser o quê?
disciplinadas e orientadas, para que elas possam nos garantir a proteção na qual elas vieram. Então, a raiva, ela não é um sentimento, muitas vezes, digamos, né, danoso. Na realidade, o danoso é a forma com a qual nós expressamos a raiva. E, por isso, os problemas em família. Então, os conflitos, a violência doméstica, o feminicídio. Por isso que nós temos Lei Maria da Penha. Por isso que nós temos Delegacia da Mulher. Por isso que nós temos Delegacia do Idoso, Delegacia da Criança e do Adolescente. Exatamente devido a essa péssima expressão de emoções, de sentimentos, e que deixamos que a nossa, digamos, animalidade, o nosso lado bruto se manifeste sem haver uma disciplina, sem haver uma ponderação daquilo que nós estamos praticando. Então, irmãos, nessa escola abençoada, estamos em busca desse aperfeiçoamento de nossa consciência, que é uma consciência, sobretudo, imortal. É preciso que tenhamos esta visão clara de que o nosso processo aqui na Terra é derivado de vidas passadas, e aqui estão os princípios espíritas, né, fundamentais, que alicerçam toda a nossa discussão espírita. E essa questão da imortalidade da alma é fundamental, porque é no processo reencarnatório, na lei de causa e efeito e na evolução, que a imortalidade da alma aparece com toda a sua intensidade. Então, todos nós somos espíritos em evolução. E espírito só evolui quando ama. Espírito só evolui quando introjeta o amor e, a partir das suas vivências internas de autoconhecimento, ele é capaz também de expressar corretamente este amor. Então, nós temos lá no Dolmen de Kardec, lá na homenagem que foi feita no cemitério Père Lachaise, lá na França, ele, de uma forma assim muito bela, ele falava sobre isso, e também trouxeram essa inscrição inspirada nos druidas, que é o nascer, morrer, renascer, ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei, que é a lei da evolução. Então, não há para onde escapar. Kardec utilizava essa frase, a abertura dos seus livros, está lá no seu Dolmen, porque este é, digamos assim, o nosso lema, um símbolo máximo daquilo que o Espiritismo expressa. Então, nascemos, morreremos e renasceremos. Estamos vivendo um processo reencarnatório permanentemente, até que a evolução ela seja consumada, que seria a reintegração em Deus Pai. E como Deus é amor, a reintegração se dará pelo amor. Então, a pergunta que surge, bom, se somos imortais e todos nós reencarnamos, qual é, então, a finalidade da reencarnação? Como sabemos, esses eventos, né, eventos assim abertos, Semana Espírita, Semana da Cultura Espírita, sempre vem pessoas que são simpatizantes da doutrina ou estão vindo pela primeira vez, então é importante a gente enfatizar esses princípios. Então, uma pergunta que surge, mas por que reencarnamos? Qual é a finalidade? Questão de número 167 do Livro dos Espíritos. E lá a espiritualidade, o Espírito da Verdade, responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, é o Espírito da Verdade colocando para nós que, infelizmente, como estamos num grau ainda muito atrasado, estamos ainda nesse psiquismo ainda muito egoísta, muito orgulhoso, a reencarnação passa a ser expiação, ou seja, dores e sofrimentos, não é? E com isso, o nosso melhoramento. E esse melhoramento é o quê? Evolução e o desenvolvimento dessa amorosidade, que se espelha, né, aparece logo de imediato, em situações como o amor materno, o amor entre as pessoas, né, amor inclusive de cunho sexual, amor à natureza, amor aos animais. São pequenos ensaios desta grande amorosidade que nos conduzirá à evolução. Agora vamos para uma outra questão aqui, a 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que a gente tem que passar essa borrachinha na cabeça, esquecer, nós vamos colocar assim, né? Por que a nossa mente não lembra? Por que no perispírito existem determinadas lembranças que ficam bloqueadas? O Espírito da Verdade responde:
O homem nem pode nem deve saber de tudo. Olha só, não pode nem deve. Por quê? O passado delituoso. As situações de conflito que nós já vivemos. Então, não é bom, não deve se lembrar. Entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre sogra e nora, nós já temos os conflitos. Imagine se lembrássemos com toda intensidade o que aconteceu. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que ele encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, sem lembrarmos daquilo que nós já fomos, sem lembrarmos do que as pessoas já foram, é muito mais fácil nós reconstruirmos um outro relacionamento, uma outra possibilidade de amorosidade. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Opa! Então eu estou nascendo sempre na mesma família? É. Você está sempre nascendo com essas mesmas pessoas. Então a gente não fica assim trocando. Eu nasci aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu acho que agora na próxima eu vou nascer lá na França. Não, na outra eu quero nascer no Japão. Na outra, não. Se prepare para nascer em Santo Antônio de Jesus. Se prepare para viver em Santo Antônio, do mesmo jeitinho. A gente não anda assim, como se diz, não é? Zanzando de país em país, de mundo em mundo, não. Se o nosso vínculo está aqui, né? Se as nossas construções foram aqui, então a nossa tendência é renascermos nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, os mesmos parentes. Agora vamos trocando de papel. Vamos trocando de papel. E a depender da necessidade evolutiva e também da condição espiritual, também trocaremos de gênero. Então, nesta encarnação, eu sou mulher. Pode ser que na próxima, por uma necessidade evolutiva minha e das outras pessoas que vão me acompanhar, eu possa vir homem. Pode ser. Mas vou nascer em Feira de Santana. E vou estar ligado aqui com vocês em Santo Antônio de Jesus. Estão pensando que vão ficar livre de mim assim? Não fica livre fácil, não. Ele vai ficar junto ainda há muito tempo, viu? Então, a gente estabelece, de novo, relações com as mesmas pessoas. Então, o marido passa a ser filho, o avô passa a ser o bisneto, o pai passa a ser o tio, a cozinheira passa a ser a filha do coração. Pensem muito nisso, porque a gente pensa que aquela pessoa que vem fazer uma faxina, a pessoa que nos ajuda, não, está no vínculo, está na família também, certo? Aquele amigo volta para a nossa família, muitas vezes nasce como neto, como filho, enfim, não é? A fim de reparar o mal que eles haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, com o esquecimento do passado, o ódio fica de lado e a possibilidade de quê? Do perdão, do amor, da evolução. A possibilidade da gente recomeçar, da gente reconstruir, da gente fazer uma nova caminhada, né, gente? Que é isso que a gente precisa. Respirar um ar novo, dizer, daquela vez não deu certo, vamos zerar tudo e vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. A caminhada é essa, né? Aí, ó, lá na música, né? Como nossos pais, né? Então, muitas vezes nós estamos, né, tentando, mas estamos repetindo determinadas situações que nós vamos ver daqui a pouco. Determinadas falhas da família, né? As chamadas, né? Aqueles ciclos que nunca se fecham na família, às vezes nós repetimos. Ah, meu avô era assim, eu vejo no meu filho a mesma coisa. Por que que isso acontece? Por que que essa amorosidade não atingiu aquele avô e não chegou até aquele neto? Vamos chegar lá. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente o de que necessitamos, e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, apagando o passado, tirando os ódios, etc. O que é que você precisa? Da sua consciência, que o Livro dos Espíritos nos diz, né? Que é lá onde está inscrita a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade. É o que você precisa. E mais o quê? Um instinto. Um instinto de defesa, um instinto de proteção, um instinto de reprodução, um instinto da alimentação,
para poder a gente se manter. Mas todos nós temos dentro de nós uma centelha de Deus, expressa nessa consciência que deveria espelhar a lei de Deus. E por que não espelha, Suzy? Nós sabemos, né, gente? Porque essa lei, quando ela se manifesta em nós, depende muito se nós vamos alimentar. Então, se em mim se manifesta o sentimento de amorosidade, e eu digo assim, mas o quê? Em mim está nascendo amorosidade, por exemplo, né? Por este sobrinho. Ah, mas esse sobrinho não é nem um menino que merece tanto meu amor. Não, eu vou dedicar meu amor para o meu neto. Olha só, né? Então, quando eu faço isso, eu deixo de alimentar uma amorosidade, uma possibilidade afetiva de me aproximar daquele ser que está ali na condição de um sobrinho, de uma sobrinha, às vezes um parente até mais distante, e trazemos para o campo do egoísmo, que geralmente é o que nós fazemos, né? Essa nossa condição de sempre olhar, né? Quem é o parente, quem é meu irmão, quem é meu primo, porque é minha família aqui. Gente, nós como espíritas, a gente precisa olhar, né, um pouco mais para além dessas fronteiras também. Reconhecermos as nossas raízes, isso é importante, né? Meus pais, meus avós, bisavós, etc. Meus convivas, né? Meus irmãos e filhos, etc. Mas também expandirmos, olharmos para as outras pessoas. A pessoa que recolhe o lixo da nossa casa não é nosso irmão? A pessoa que a gente leva uma roupa para trocar um zíper, aquela pessoa também não é nossa irmã? O padeiro que acorda 4 horas da manhã para fazer o pão e a gente pegar, não é nosso irmão? O prefeito dessa cidade não é nosso irmão? Então a gente tem que pensar amplamente a questão da fraternidade e da sororidade. E, infelizmente, a gente fica muito restrito só pensando nos nossos, né? Quem é que tem o mesmo sobrenome que eu tenho? Quem é da minha família? Isso Jesus Cristo derrubou completamente, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E é preciso que a gente vença essas fronteiras, né? Que olhemos para o semelhante, todos como nossos irmãos, e que possamos, né, vivenciar essa amorosidade de família também com todos os nossos companheiros. Nós trouxemos esse trechinho aqui, Joana de Ângeles, né, Constelação Familiar, e ela nos diz o seguinte, olha lá, ó, organizada a família antes da reencarnação, como? Antes da reencarnação? Ou você acha que você casou com a mulher errada? Vem para cá agora me enganar, dizer, eu tive tantas namoradas, mas casei com essa aqui, errei. Errou nada, meu irmão. Certinho. Não existe casamento errado, não. Não existe sogra errada, não existe filho errado, está tudo certo. A família é organizada antes da reencarnação. E olha o que Joana vai dizer, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão. Sua sogra é sua sogra, não tem outra. Seu sogro, seu filho, sua esposa, seu esposo, todo mundo certinho. E também não tem aquela história não de dizer, mas eu queria tanto que meu sobrinho fosse meu filho, eu me identifico tanto com aquele menino, se meu irmão me desse ele para criar, eu criava como meu filho. Isso é uma grosseria. Ame seu sobrinho como filho de seu irmão. Apoie ele lá na família dele como filho de seu irmão. Deus não errou, não. Ele tem que ser filho de seu irmão mesmo. Você tem que ser tio dele. Seja um bom tio. Ajude esse menino. Pague escola para ele. Bote ele no inglês. Dê bons exemplos para ele. Leve ele, chame para ir vir para o centro, tomar passe. Seja um bom tio. No momento que você vai lá, tira esse menino de lá, você está cometendo um crime perante a lei de Deus. Você está dizendo para Deus, tu errou, viu, cara? Esse menino era para ser meu, tu botou lá para aquele irmão. Meu irmão nem dá importância para esse garoto. Um menino cheio de potencial, não, eu vou criar. Absurdo. A gente só faz isso quando a criança está realmente em risco. Para isso existem, né, todas as normas, as leis, né? Inclusive o poder público, CREAS, CRAS, proteção ao adolescente. Quando essas crianças estão em risco, então estão órfãs, absolutamente órfãs, né? Nós vimos ali aquele casal tão lindos, né? A Giovana e o marido, né?
Maravilhoso. Adotaram aqueles 2 meninos lindos. Muita gente aqui no país criticando. Veja a mente pobre. Ah, porque tem tanta criança aqui. Sim, mas também tem criança lá. Lá também são nossos irmãos. E aquelas crianças não têm referência familiar nenhuma. E aí encontraram, né, aquela família maravilhosa que acolheu, que ama eles. Aí é uma coisa diferente. Mas uma criança que você sabe que tem pai e mãe, que você pode, inclusive, ajudar aquela família, aí é egoísmo. Segundo a linguagem sistêmica, isso é sequestro. E sequestro é crime. Na lei humana é crime, imagina na lei de Deus. E gravíssimo, hein? Mas vamos lá para Joana, né? Então ela está dizendo, ó, então são eleitos futuros membros que a constituirão. Vejam só. Ou sendo resultado da precipitação em imprevidência sexual de muitos indivíduos. Opa, vamos dar uma parada aqui. Por quê? Joana está dizendo o seguinte, existe o planejamento espiritual, você vai ser esposa dele, vai ter esses filhos, tudo certo, tudo bem, nasce aqui na Terra. Só que quando chegamos aqui na Terra, esqueceu o passado e tudo mais, né? Sabe intuitivamente, né, que vai encontrar uma outra pessoa, mas aí existem as empolgações da juventude. Né, as empolgações da juventude. Então, a falta de uma certa educação para a vivência da amorosidade, da sexualidade dentro das famílias brasileiras ainda é fato. E digo para vocês, não adianta delegar isso para a escola, porque a educação sexual tem que começar dentro de casa com os pais. A escola ela vai dar o suporte, vai dar a complementação, embasamento científico, mas todo o início tem que começar em casa. Só que, infelizmente, dentro de casa, a gente ainda educa os meninos para serem machões. A gente educa os meninos para serem os galãs, os conquistadores e até mesmo os irresponsáveis em termos de paternidade. Então, a quantidade hoje que nós temos ainda, mesmo após a Constituição de 88, que aboliu essa história de, digamos, né, filho bastardo, filho fora do casamento, isso acabou com a Constituição, porque ela disse, não, toda criança ela tem direito a uma certidão de nascimento, a ter o pai e a mãe. Então, o indivíduo vai lá, pega o DNA e vamos checar se você é mesmo pai. E aí, por força da lei, a criança recebe o nome do seu genitor. Foi o jeito, foi a força. Por quê? Porque a má educação dentro dos lares é essa. É para o rapaz ser o conquistador, é para o rapaz ter filho aqui, acolá, vida sexual livre e responsável. Então, Joana de Ângeles está dizendo isso aqui, ó, que muitas vezes existe uma precipitação, uma imprevidência sexual de muitos indivíduos. E aí acabam vindo crianças, e aí nascem outros vínculos, e, consequentemente, esses vínculos acabam, entre aspas, porque nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um dos princípios da lei de Deus, porque a lei de Deus se baseia em 2 princípios fundamentais, amor e liberdade. Nós não somos robôs de Deus, nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí o que acontece? O indivíduo, com a sua cota de livre-arbítrio, tem 2, 3 filhos, né, com mulheres diferentes, e, consequentemente, acaba perturbando, muitas vezes, esse plano que foi feito no mundo espiritual. E aí vem os problemas, e aí vem as dificuldades, e aí nascem os desentendimentos da família, as confusões, etc. Da mesma forma que o problema foi criado, o problema tem que ser resolvido. E muitas vezes não se resolve em uma vida. Muitas vezes a coisa se prolonga por muito e muito tempo, porque, como Santo Agostinho disse, entre todas as dores, entre todas as feridas, aquelas que atingem o coração são as mais duras. Então, um filho abandonado é uma questão que muitas vezes um pai e uma mãe vão levar por muitas reencarnações para reconquistar e levar confiança e amorosidade para aquele espírito que se sente, que se sentiu e que foi, digamos, entre aspas, né, traumatizado pela falta do amor dos pais. Então, essa é uma tristeza, né? A família, então, é sempre o santuário, que não pode ser desconsiderado. A família não pode ser desconsiderada, sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Gente, adultério é uma coisa terrível na vida de uma pessoa, para quem comete um adultério. Porque, olha, o ensino de Joana, nós estamos aqui numa casa espírita,
nós estamos falando para espíritas, então nós estamos embasados no conhecimento espírita. Porque existem outras filosofias, existem outras formas de pensar que aceitam trissal. Não é mais casal, homem, mulher, ou então o casal homoafetivo. Não, agora tem que ser trissal. Está se falando até agora em família múltipla espécie. Imaginem vocês. Então, a coisa está entrando por caminhos que, digamos, são desafios da civilização. Né? Então, cabe a todos nós estudarmos e escolhermos os nossos caminhos, porque nós vamos ser herdeiros dessa sociedade no futuro. Então, o que a gente está trabalhando aqui hoje, definindo hoje, daqui a 100 anos, 80 anos, a gente renasce e vai receber de volta. Então, se os vereadores daqui de Santo Antônio de Jesus não são bons, não é somente a responsabilidade de hoje, não. O que eles estão fazendo vai repercutir daqui a 30, 40, 50, 60 anos. E quem nascer, que são vocês que elegeram eles, vão receber de volta. E aí vai dizer, mas é verdade. 40 anos se passaram e Santo Antônio de Jesus não evoluiu. Vocês não quiseram. Como lá em Feira de Santana também é a mesma coisa. A gente não está querendo. Escolhe vereador por conveniência. Então, consequentemente, a gente vai herdar essa sociedade. Então, Joana chama a atenção porque isso aqui gera um grave prejuízo, porque perturba, no caso de um adultério, a estrutura da família. Porque você vai mexer numa malha que foi preparada no mundo espiritual, um plano todo alicerçado na lei de amor. E aí vem um indivíduo, usando o seu livre-arbítrio, não, mas eu me apaixonei por aquela mulher, me apaixonei por aquele homem, eu vou fazer tudo para ter ele para mim. E perturba aquela família. Gente, vamos pensar nisso aí, viu? Não é nenhum discurso moralista, não, mas o ensino da espiritualidade é muito sério. É muito sério. Da mesma forma que casais que se casam ou se vão viver juntos e daí a pouco tempo se separam. Então, qual é a fragilidade desse vínculo? Qual é o verdadeiro amor que está ali? Então, isso precisa ser olhado. É permanente oficina. Então, o que é família? É oficina. Meu carro quebrou, você leva para onde? Você leva para a farmácia? Não. Você leva para a UPA? Não, você leva para a oficina. Para quê? Tem que olhar aí os cilindros, a correia, o motor, trocar o óleo. Tarará. Família é a mesma coisa. Oficina de amor. Vamos ver, você está magoado? Você está com raiva? Você está triste? O que foi que aconteceu? Você me magoou. Você me feriu. Você me disse isso. Então, é essa vida ali, em conjunto, naquele coletivo, naquele grupo, para a gente tentar, dentro da nossa sinceridade e do nosso possível, sairmos menos piores dessa encarnação. Então, por isso que a família é essa oficina, onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Por quê? Porque aquele filho que você negligenciou vai ser um processo nessa vida aqui. Aí depois chega aqui no centro, seu Edson, pelo amor de Deus, me ajude, meu filho não sai das drogas. Ele vai dizer, minha irmã, eu não sou mágico. Não fui eu que o empurrei para as drogas. Qual é o processo das drogas do seu filho? Aí quando vai ver, uma criança de 12 anos, abandonada pelos pais. Cheia de mimos, cheia de dengos, cheia de presentes, cheia de vontades, mas não teve a presença dos pais. Ou então, abandono dos pais, porque muitas vezes saíam para trabalhar e não tinham condição de dar um amparo melhor àquele menino. Mas buscar formas dessas crianças serem amparadas. Porque o problema estoura nessa vida. E o que é mais interessante, volta em outra vida. Até reajustar. Porque só tem essa saída, o reajuste pelo amor. E aquele filho problemático, drogado, ele volta 2, 3, 4 vezes. Até o dia em que os pais, em vidas e vidas futuras, começam a vir pelo processo agora de reparação. Porque vai na expiação, agora vamos na reparação. Vamos construir ONGs para combater os vícios. Vamos criar ONGs para amparar os jovens. Vamos criar casa de recuperação para adolescentes. Depois de muitas reencarnações. Então, o processo é longo.
Mas vejamos aqui o que Joana nos diz. Olha aqui, ó. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres, ricos de sabedoria, mas sim no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Ah, como eu queria ser filha de André Luiz com a irmã Sheila. Oh, sonha! Ah, como eu queria ser casada com Emmanuel para viver, eu e ele, como Lívia e Públio. Sonha, Suzy! Oh, meu Deus do céu! Então, nós vivemos na família, gente, olha lá, ó, no grupo, onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Pense na sua família, seus pais, seus avós, sua esposa, seu marido, seu companheiro, sua companheira, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs. Você está no melhor grupo para a sua evolução, para você aprender a amar, para você aprender a perdoar, para você entender quem você é e o que você andou fazendo em vidas passadas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não existe erro. Não existe erro. O amor nos reúne novamente. Então, muita gente fala, ah, mas eu queria uma família porque é tanto problema. Ah, eu sofri abuso quando era criança. Minha própria família. Fui abusada pelo meu próprio pai. Fui abusada por um tio. Exatamente. Aquela personalidade. Isso é muito duro da gente entender. Mas aquela personalidade criminosa, ela foi engendrada por nós em vidas passadas. Ela foi incentivada por nós em vidas passadas. Essas mentes criminosas que nós temos nas nossas famílias, elas vêm sedentas. Elas vêm assim como, digamos, preguinhos pequenininhos para um ímã, atraídos para nós, porque fomos nós que criamos elas. E aí nós recebemos de volta. Isso é muito duro das pessoas ouvirem, eu sei disso, pessoas que passaram por esse processo, pessoas que passaram por situações familiares muito complicadas, mas a orientação da espiritualidade é neste sentido. Então, ninguém passa por uma dor, ninguém passa por uma expiação sem merecer. Deus não é injusto, Deus é amor e liberdade. E é nesse caldeirão, é nesse processo todo que nós criamos de angústia, de sofrimentos, etc., etc., que nós vamos evoluindo. Recentemente, nós podemos falar isso, né, que é coisa de 40, 50 anos para cá, tudo isso que a espiritualidade nos trouxe foi sistematizado por esse padre alemão, Bert Hellinger, já falecido, e ele criou, não é, a chamada constelação familiar. Hoje muito popular, muito usada em nossos meios. Mas que nós já tínhamos esses conhecimentos, né? Vamos pegar aqui Emmanuel, capítulo 2, Vida e Sexo. Olha Emmanuel falando. 2 seres se conjugam atendendo aos vínculos do afeto. Surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Qual é o trabalho executivo mais elevado do mundo espiritual? Reconciliação pelo amor. Então, não pense que quando você foi lá no show do Silvano Salles, encontrou aquela moça e ficou encantado, que ali foi por acaso. Não foi, não. Olha o que Emmanuel está dizendo aqui, ó. Atendendo aos vínculos do afeto, garantindo a alicerce da civilização, surge o casal, funciona o princípio da reencarnação, consoante a lei de causa e efeito, para vocês se reconciliarem pelo amor. Ah, mas eu tive 15 namorados. Meu Deus, e fui achar de casar logo com esse? Reconciliação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho de amorosidade. Tudo certo, tudo dentro da lei de amor.
por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Precisamos ser bons pais e boas mães. Não adianta só um instinto sexual, fazer filhos, parir filhos. É necessário amar filhos, amar espíritos, criá-los para o bem. Aqui a situação hoje, né, das famílias aqui no Brasil, esse dado é um pouco antigo, né, 2010, nós não tivemos censo em 2020, estamos aí encaminhando, né, o outro censo, e nós já podemos ver como as famílias aqui no Brasil hoje estão bem diferentes daquele modelo que nós conhecemos e que muitas vezes classificamos como o único modelo capaz de existir amor. Negativo. A espiritualidade derruba isso. Porque tem que haver o quê? Vinculação, amorosidade, respeito. O casal, como Emmanuel falou, é porque é a única forma de nascer gente. É através do homem e da mulher. Tem que ter um espermatozoide, tem que ter um óvulo. Todo mundo está aqui por quê? Porque nossos pais tiveram relações sexuais. E nós nascemos. Então, isso é óbvio. Futuramente, quando a ciência evoluir, e Chico Xavier promete, né? Vai existir o útero artificial, as mulheres não precisarão mais gestar filhos. Isso aí é a sociedade do futuro. É lá para os mundos felizes. Mas, por enquanto, o processo é óvulo e espermatozoide, ok? E temos também, já em 2010, já foi, não é, identificado vários lares de casais homossexuais, tanto masculinos quanto femininos. Possivelmente agora, no censo 2022, devem surgir os trissais e famílias múltipla espécie, como eu falei aqui para vocês. Pronto, aqui para a gente já ir adiantando, né? Então, todas as formas que a família hoje encontra para se estruturar e se organizar foram e são construções sociais produzidas pelo homem, fruto, cada uma, de um determinado contexto. Então, nós já tivemos uma época em que era a família liderada pelas mulheres. Já tivemos uma época, e essa perdura até hoje muito no Brasil, da família patriarcal. Hoje nós já estamos tendo outras formas de família, inclusive com filhos adotados, ou até mesmo aquilo que se fala, né? Os meus, os seus e os nossos, né? Múltiplos filhos, né? De várias biologias. Mas tudo isso, a fonte fundamental é que exista entre essas pessoas que convivem esta malha maravilhosa que é a amorosidade. Emmanuel, novamente. A vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Vejam que a palavra que mais aparece é o amor. Então, para que existam os reajustes, para que a vida promova a execução de seus objetivos essenciais, reconciliação, amorosidade, para que haja essa evolução, é necessário que a gente receba com amor as justas exigências que ela nos faz. Então, muitas vezes, recebemos um filho com uma doença genética gravíssima, irreversível, e que nós temos que amá-lo, recebê-lo, respeitá-lo. Ou então, o filho nasce normal, e depois de algum tempo, um acometimento, a amorosidade também. E a doutrina espírita contra o aborto. Apenas aceito em caso de risco comprovado de morte para a mãe. Fora isso, estupro, a doutrina espírita não aceita como justificativa para o aborto. No caso que nós vimos, absurdo, né, recente, da menina de 13 anos, que engravidou do primo de 13 anos também, e por força da lei, e segundo fala a mídia, por imposição da avó, a menina abortou. Mas que aborto foi esse? Não foi um aborto, foi um assassinato. Uma criança de 7 meses, 7 meses, foi retirada do ventre desta criança, dizendo a advogada de defesa da menina que era para não traumatizá-la mais. A juíza que tentou interferir e conversou com a menina, você não poderia esperar um pouco mais? 2 meses e entrega para adoção?
e a menina já estava aceitando, a juíza, ela foi interditada e foi até transferida e ameaçada de perder o emprego. Vejam vocês. Por outro lado, a atriz Clara Castanho, violentada, teve o bebê no anonimato, entregou para adoção, foi criticada. Vejam um absurdo. Como a nossa sociedade é hipócrita. Ela disse, eu não tenho amor para dar essa criança, mas também sei que esta criança, ela não tem culpa do que aconteceu. Então, ela teve o bebê e entregou para ser adotado. Então, atitude digna, uma atitude coerente, uma atitude ética, e não é uma pessoa espírita, mas teve essa coerência. Vejam, a lembrança da lei de Deus presente na mente desta jovem, uma jovem bonita, e foi até a mídia e enfrentou todos os seus algozes, porque muita gente apareceu para criticá-la. Infelicidade, né? Terrível. Então, irmãos, são essas situações que a nossa sociedade, como eu falei, as nossas escolhas de hoje repercutindo em nossas vidas. Então, é essa nossa vida aqui, ó, inseridos nesse sistema contínuo, diversos elementos. Essas linhas cinzas aqui são o quê? Os nossos relacionamentos. Raiva, medo, angústia, tristeza, alegria. E essa grande espiral aqui é o quê? É o amor. É o que movimenta tudo. E nos conduz para patamares mais elevados de evolução. Aqui trazendo para vocês o que eu acabei de falar sobre o nosso nascimento, né? Nossa vida aqui na Terra. Então, Deus, que é o Pai de tudo, não existe acaso. André Luiz fala, os espíritas têm que banir essa palavra, né? Acaso, sorte, azar, não são palavras para espírita usar. Por quê? Porque tudo está sob o comando divino. Então, através dos espíritos superiores, o espírito reencarnante, com o apoio também dos seus espíritos amigos, dos seus anjos da guarda, e também, né, nós temos as nossas companhias do passado, os espíritos inimigos. Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, chega até mesmo a dizer, os bebês são obsidiados nos ventres maternos. A pessoa reencarna com uma carga tão forte de débitos do passado, atrai os inimigos do passado, está ali em gestação e a obsessão está ali, ó, atuando. Vejam que situação terrível, né? Então, esse espírito reencarnante, ele recebe os impulsos maternos e paternos. Ó, aqui, ó, espermatozoide, óvulo, cromossomos, etc., para formar esta celulinha ovo. Mas tudo isso tem que estar num ambiente de amorosidade, né? Isso não pode ser por instinto apenas. Você vê ali até mesmo a gatinha, quando pare, fica ali toda cuidadosa com os filhinhos. E muitas vezes, na nossa espécie, mulheres jogam os filhos nas latas dos lixos ou dão descarga nos vasos sanitários. Coisa terrível, né? Influências, então, nesse processo reencarnatório. O pai, ó, relação anímica com o filho, a mãe também. Mas tudo isso aqui tem que estar, ó, vinculado, gente, pela amorosidade do pai, da mãe. Porque as escolhas que nós fazemos, elas não são muito fáceis. Nós sabemos das nossas dívidas do passado. Vejam vocês, não é? A escolha aqui, esse rapazinho se preparando para reencarnar, escolhendo aqui, não é? Qual é o corpo que vai querer, não é? Qual é a prova que vai escolher lá no Ministério da Reencarnação, né? Então, é uma memória que nós temos de vida espiritual, mas que aqui na vida corpórea nós não temos mais. E quando voltamos à vida espiritual, readquirimos essa lembrança do passado. Então, é uma interrupção temporária que se dá na vida terrestre, não é? Como se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então, ele escolhe esse corpo e vejam, né? Ser um homem negro e com deficiência aqui no Brasil é uma grande prova. É uma escolha muito difícil. Por quê? Porque os meninos negros aqui no Brasil, até 19 anos, é um verdadeiro genocídio. No Brasil, nascem muito mais meninos do que meninas, dados do DataSUS. No entanto, morre muito mais meninos do que meninas. Quando chega ali nos 19 anos, é um verdadeiro massacre
a quantidade de meninos que são mortos, assassinados, de todo tipo de violência que vocês podem pensar. Então, ele está escolhendo aqui uma prova bem complicada, bem difícil, né? E aí a responsabilidade dos pais, né? Então, por isso que eu estou sempre falando aqui para vocês, a necessidade desta amorosidade na família, porque sem ela não é possível. Aquele menino dificilmente vai conseguir vencer aquela reencarnação com a deficiência e com as perseguições racistas que existem aqui no nosso país. Então, lá no Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, Chico diz que visitou com Emmanuel e André Luiz várias vezes um umbral e não viu nenhuma criança, mas viu muitos pais que foram responsáveis pela queda dos filhos e viu mais pais do que mães. Então, isso aqui também nos chama a atenção para a questão desta educação machista que ainda temos. Homem não chora, homem não demonstra amor, homem não pode ser romântico, homem não pode ser afetivo. Então, isso coloca para uma situação de muita dureza, não é, irmãos? De muita dificuldade reencarnatória para os filhos desses homens, né? Sabemos que também existem mulheres que não são muito fáceis, mas os homens a coisa está difícil, viu? Difícil. Eu sempre conto isso quando eu falo nas palestras. Lá em Feira de Santana tem o Lar do Irmão Velho. Quando chega o Dia das Mães, não precisa nem chegar o Dia das Mães, mês de maio, todo dia tem uma escola que vai lá para fazer festa, atividade, que é das mães, das vovozinhas, aquela coisa. E grupos de várias religiões, grupos espíritas, católicos, enfim, né? Quando chega agosto, mês dos pais, no Dia dos Pais, tem que estar ligando para as famílias para lembrar, hoje é Dia dos Pais, não vem visitar seu pai, não? É nesse nível. E muitas vezes, isso eu presenciei, a administradora falando, e a filha respondeu, eu posso ir até aí visitar os idosos como eu visito qualquer um, agora esse homem que vocês dizem que é meu pai, não visito não. Infelizmente, né? Então, essa questão da paternidade responsável precisa ser amplamente revista, debatida, e os meninos já serem educados dentro de casa. Então, não é aquela história de uma educação diferenciada, não. É uma educação com amor. Educar para amar. Ensinar os nossos meninos e meninas a amarem. E vamos aqui, né? Agora é um trecho de Ricardo Bernardi, ele falando, a paternidade e a maternidade são sempre decorrentes de vínculos pretéritos. Pronto. O pai e a mãe veio de lá, de vidas passadas, né? O triângulo constituído por pai, mãe e filho sempre resulta de uma continuidade necessária para todos envolvidos na nova constelação familiar, onde também irmãos, parentes próximos são normalmente ligações de encarnações anteriores. Nossas dívidas se fazem muitas vezes dentro do núcleo familiar e retornamos para corrigir as distorções antigas no mesmo meio. Nossos filhos são espíritos com os quais já mantivemos antes importantes vínculos. Com relação à natureza desses vínculos, poderemos classificá-los em vínculos de afeto e de desafeto. Por que não dizer de amor e ódio? Então, que tipo de vínculos nós temos com os nossos pais? Que tipo de vínculos nós estamos criando com os nossos filhos e com as outras pessoas? Qual é a lembrança que nós trazemos, né? E aí, essa frase linda de Santo Agostinho, que eu amo de paixão, porque ela é perfeita. Olha o que Santo Agostinho diz. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vulo enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. E agora, meninas, essa é para nós, viu? Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas,
uma de nós duas foi culpada. Então, essa frase de Santo Agostinho é lapidar. Porque estamos na família revivendo, por lei de causa e efeito, uma necessária reconciliação devido a um passado onde alguém foi muito odiado, onde alguém foi muito ofendido, e que aquele filho que a gente repele, ou quando nós, como pais e mães, avós, tios, sobrinhos, não importa, também somos repelidos, existe aí um ódio do passado que precisa ser visto, que precisa ser espiado, que precisa ser trabalhado. E por isso esse chamamento aqui para nós mães, exatamente porque nós temos um tempo maior dessa reconciliação. No mundo espiritual, durante a gestação, na amamentação, os primeiros cuidados. Então, podemos promover muito, desde vida espiritual, desde ventre, esta reconciliação, essa vivência amorosa. Quanto tempo eu tenho ainda? Quem está me coordenando aqui, Ed, 5 minutos. Eu vou ficando por aqui. Eu ainda tinha 60 slides, mas vou ficando por aqui. Gente, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, que amor e evolução só é possível quando a gente traz esse contexto nosso, esse contexto de família, esse contexto do nosso cotidiano, esse contexto, digamos, né, da nossa casa. Isso aí é o grande contexto evolutivo, porque é a partir daí que a gente se autoconhece, é a partir daí que a gente reconhece o outro, é a nossa escola onde a gente aprende a amar. Então, muitas vezes tem pessoas que dizem assim, eu estou no trabalho, estou tão bem, mas quando eu me lembro que tenho que voltar para casa, reveja isso. Porque é lá, na casa, onde estão os seus maiores vínculos, as pessoas com as quais você já está nascendo e renascendo há um bom tempo. E como agora você já tem essa concepção espírita, você está se aproximando cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo, se apegue com Ele, para que haja esta reconciliação. Ou que, pelo menos, o ódio não se expanda. Então, é fundamental que a gente procure meios básicos. Fundamental, eu sempre defendo o diálogo. Suzy, mas ela não quer conversar comigo, ele não quer conversar comigo. Continue orando. Converse com o anjo da guarda da pessoa. Dê tempo ao tempo. Não dê motivo para ele ou ela sentir mais raiva de você. Não fique com aquela história de picuinhas, raivinhas. Deixe, o tempo vai responder. Sempre que tiver oportunidade para o diálogo, compareça. Não fique naquela, mas a errada era ele. O errado era ele. Eu que estou certo. Se você for por esse caminho, não tem reconciliação. Se a pessoa abrir oportunidade do diálogo, diga, vamos conversar. Porque você está errado e está. Ouça, diga, tudo bem, vamos admitir que eu estou errada. Agora, vamos ver o que é possível fazer para que esse ódio não prospere. Não leve isso para outra vida, porque isso só complica, isso só amplia cada vez mais o grau de, digamos, de emaranhamentos, como se fala hoje nas constelações. Então, gente, uma boa noite para todos vocês, muita paz, uma alegria estar aqui na família, não é, de Santo Antônio, uma felicidade reencontrar tantos queridos aqui, todo mundo com saúde. Achei até muito mais bonitos e bonitas, viu? Maravilhosos, viu? Ed mesmo está assim um gato. Eu digo, rapaz, você está lindo. Então, adorei estar aqui com vocês. Deus abençoe. Um bom evento, muita paz. E outros momentos virão, não é isso? Muita paz, gente. Abração fraterno de lá de Feira de Santana. Obrigada, viu, linda? Obrigada, Suzy, pela palestra maravilhosa, assertiva e necessária, né, para todos nós. Gostaria de agradecer e registrar mais uma vez a presença dos irmãos de Mutuípe, do Centro Luz, Paz e Harmonia, do Centro de Laje, Chico Xavier, de Jiquiriçá, União Fraterna,
de Vazedo, Adriano Grins de Sá e Adolfo Bezerra de Menezes.